Olá, futuro concursado, olá, futura concursada. Mais uma vez aqui na telinha para vocês, professor Elson Werneck. Isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar a língua portuguesa com um tema que ele não cai em concurso público, ele despenca, tanto em concurso público quanto em vestibulares, Enem, UEMA, UFMA, UFP, universidades federais aí de todo o Brasil cobram semântica. E eu achei muito proveitoso trazer esse assunto aqui para vocês, certo? E aí eu preciso que vocês fiquem até o final desse vídeo. Eu vou tentar não me prolongar muito. Esse vídeo está sendo gravado para uma turma minha da cidade de Bernardo Mearim, uma turma presencial. Mas por motivo de força maior eu vou estar viajando e aí estou gravando essa aula. E você que está se preparando para todos os concursos, aliás, para diversos concursos, seja lá qual for a área, você também pode estar assistindo essa aula, beleza? É um conteúdo importantíssimo, cai muito em concurso vestibular e vai te ajudar aí no esclarecimento, na compreensão de muitas palavras, muitos termos, orações, frases, dentro das suas provas aí, dentro dos enunciados, das exigências das bancas dos concursos, para que você consiga gabaritar a língua portuguesa e assim alcançar a sua tão sonhada aprovação. Quem hoje não quer ser aprovado em concurso público, não é verdade? Ah, eu sou mais só que eu estou fazendo faculdade de Direito, de Letras, de Geografia, de História, Medicina, e eu estudo só para mim poder adquirir conhecimento. Parabéns, isso também é muito proveitoso e vai te ajudar demais se você conseguir entender aí a sistemática da semântica. Mas sem delongas, vamos saber o que é semântica. É a área da linguística que estuda o significado e a sua relação com o significante. E quando nós falamos de significante, nós falamos dos signos, das palavras escritas. E significado é o conceito do que é aquela palavra. Por exemplo, a palavra lápis. Lápis, escrito L, acento agudo A, P, I, S, lápis. Nós temos o significante, o signo, ou seja, a palavra escrita. E nós também vamos ter o significado da palavra lápis, que é o objeto de madeira utilizado para a escrita. Então, quando nós estudamos semântica, nós estamos analisando aquilo que diz respeito ao significado dos significantes, ou seja, aquilo que está relacionado ao significado das palavras, aquilo que está relacionado ao significado das orações, dos termos, das expressões. Então saiba que a semântica é o estudo do significado e a relação do significado da palavra com o seu significante. Então o significado está associado ao sentido e, portanto, ao conteúdo e ao contexto. E aí nós precisamos diferenciar o conteúdo do contexto, porque o conteúdo é o assunto e o contexto é toda a estrutura para se chegar nesse assunto específico de forma objetiva. O significante está associado à forma de palavras ou de sinais, de grafia ou de som, que foi o exemplo que eu dei para vocês anteriormente sobre a palavra lápis. Então, semântica é uma área da linguística focada no significado das palavras e dos sons, bem como na relação entre o sentido, ou seja, significado, e a estrutura desses elementos dentro do enunciado. Na minha prova, professor Elson, vai cair o conceito de semântica? Não vai cair o conceito de semântica. Então, por que o senhor tem nos apresentado aqui nessa aula? Porque é de suma importância que você domine essa compreensão, que você saiba este conceito, para que assim você entenda quando estiver lá no seu edital, do seu concurso, do seu vestibular, o que é a semântica. Então a semântica é o estudo do sentido, do significado das palavras, das orações, dos termos e a sua relação com o significante. Significante esse que são as palavras escritas, os sinais, ou seja, a grafia, a escrita e também o som, que está relacionado ao que nós chamamos de fonética. No entanto, você não pode deixar de compreender esse conceito, ok? Então vamos dar continuidade na nossa aula.
Vou tentar ser o mais breve possível, mas tem questões pontuais que eu não posso passar desapercebido e não posso deixar de apresentar para vocês, certo? Então, aluno do professor Elcio é aluno ligado, é aluno que compreende os conceitos e não somente os conceitos, mas como resolver as questões com esse conceito guardado, beleza? Vamos lá. Resumindo, a semântica é o estudo do significado nos mais diversos níveis do discurso, estudando como a estrutura de sons, sílabas, palavras e enunciados impactam em seu significado e em sua compreensão. Quem estuda semântica, quem pratica semântica, consegue relacionar os sons da fala, das palavras que estão no texto, das sílabas, dos enunciados e assim consegue compreender o texto. E eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre compreensão e interpretação textual. Você não pode deixar de assistir esse vídeo, porque quando nós falamos em compreender o texto, nós estamos relacionando assim esta compreensão com aquela estrutura textual, com aquela estrutura do texto, com todos os conectivos que relacionam expressões, frases, orações dentro da estrutura textual. Quando eu consigo assimilar isso, eu compreendo aquilo que o texto está me entregando. E por meio da semântica nós vamos conseguir compreender e entender qual o significado das expressões do texto. É por meio da semântica que se desenvolvem conceitos, como de palavras sinônimas, ou seja, palavras que têm o mesmo significado, antônimas, palavras que têm significado diferente, parônimas, palavras que têm diversos significados, aquele conceito de conotação, que é o sentido figurado, você que é meu aluno já sabe disso, e denotação, que é o sentido real da palavra, de ambiguidade, que tem vários significados, polissemia, ambiguidade, duplo significado, polissemia, vários significados, entre outros. Vamos descobrir mais sobre esses conceitos nessa aula. Não saia daqui, peço que você dê esse like, compartilhe com aquele seu aluno do pré-vestibular, com aquele seu colega do pré-vestibular, aquele seu colega do cursinho, aquela pessoa que você sabe que quer passar no concurso junto com você. Compartilha, ajuda o professor Elcio, comenta, beleza? Que nós vamos fazer a parte 2 dessa aula, ok? Então, vamos começar falando sobre sinônimos. Sinônimos está dentro do estudo da sinonímia, que refere-se a palavras diferentes com significados parecidos, ou seja, palavras que são sinônimas. Digamos, eu digo belo e bonito. Quando nós analisamos o significante da palavra bonito, nós vemos que é uma palavra trissílaba, certo? É uma palavra que tem 3 vogais, uma palavra que tem 3 consoantes. E quando eu vejo a palavra belo, eu vejo que é uma palavra dissílaba, é uma palavra que tem 2 vogais e 2 consoantes. São palavras distintas. O que é que elas têm a ver? O significado. Então, sinonímia refere-se a palavras distintas, ou seja, palavras diferentes, com significado parecido. Palavras sinônimas costumam ter um significado muito semelhante, mas que não necessariamente são iguais. Assim, palavras sinônimas podem ser substituídas uma pela outra, dependendo do contexto. E aí é isso que o examinador do seu concurso, que você vai ser aprovado, você vai ser aprovado em nome de Jesus, o seu vestibular, você vai conseguir essa vaga, é isso que ele vai fazer. Ele vai trazer toda uma estrutura do texto, e aí lá nas alternativas ele vai colocar palavras sinônimas. E aí, aluno do professor Elcio lê muito material, lê até bula de remédio, faz uma análise, lê todo dia, tem um arcabouço de palavras aí guardada na sua cacholinha, na sua mente, e você vai conseguir identificar uma palavra sinônima. Tranquilo? Hoje tá calor aqui, até desliguei o ar por causa da alergia, mas o ventilador tá aqui. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, palavras sinônimas são aquelas que têm significado equivalente ou semelhante, não devem ser em sua totalidade iguais, mas bem parecidos. Não há sinônimos perfeitos, certo? O que é sinônimo perfeito? É uma palavra que aparece com seu significante e com seu significado de igual, perfeitamente, não existe.
é preciso ter em conta o contexto em que a palavra está inserida para que o sentido não se altere. E é aí que você tem que ter cuidado. Fiel e leal são palavras sinônimas. Oferecer, dar são palavras sinônimas. Oferta, donativo são palavras sinônimas. Por exemplo, estive em um encontro religioso da minha igreja e eu realizei uma oferta para contribuir com a obra da igreja. Muito bem. Aí um sinônimo. Estive em um encontro religioso da minha igreja e eu entreguei um donativo para um irmão. Ou entreguei um donativo para contribuir com a obra da igreja. Então vocês podem analisar que são palavras sinônimas, certo? Tristeza, melancolia, alegre, satisfeito, contente, alto, elevado, belo, bonito, construir, edificar. Então isso que é a sinonímia. Isso que são sinônimos, palavras sinônimas, palavras que têm um significado iguais, mas são escritos de forma diferente. Lembre-se que não há sinônimos perfeitos. Tranquilo até aqui? Vamos prosseguir, beleza? Antonímia está relacionada ao que, pessoal? Os antônimos, palavras que têm significados diferentes. Por exemplo, belo, feio, bom, mal, certo? Tranquilo? Então, a antonímia trata de palavras cujos significados estabelecem relação de oposição ou de contradição entre si. Ou seja, palavras que são antônimas. Antonímia é o contrário, é a relação entre palavras de significado oposto, como por exemplo, frio, quente, ordem, desordem, mal e bem, bom e mal, bonito e feio. Por isso dizemos que frio e quente, bom e mal, etc. são palavras antônimas, ou simplesmente antônimos, porque tem significado contrário. Aí tá lá na sua provinha, lá no seu vestibular, no seu concurso, de acordo com o estudo da semântica, as palavras que se relacionam com base na antonímia ou de forma em que se apresentam os seus antônimos são. Aí você vai ter que fazer análise, certo? Lembrou de antônimo ante, contrário. Lembrou de sinônimo sim, mesmo significado. Antônimo ante, contrário. Sinônimo sim, mesmo significado. Tranquilo, pessoal? Vamos prosseguir. Aí aqui alguns exemplos de sinônimo: aberto e fechado. Aliás, de antônimo, perdão. Palavras que têm um significado contrário: aberto, fechado, alto e baixo, amor e ódio, ativo e inativo, bem dizer, mal dizer, bom e mal, bonito e feio, certo e errado, doce e salgado, rico e pobre. Tranquilo até aqui? Beleza, vamos prosseguir. Homonímia. Agora a homonímia, pessoal, é o fenômeno que ocorre em palavras que têm significantes iguais e significados diferentes. Ou seja, palavras homônimas são aquelas com a mesma forma, mas significados diferentes. Vai ter situação em que você vai encontrar palavras homônimas que têm a escrita praticamente idêntica, mas vai ter situações que você não vai encontrar tão idêntica, mas bem parecida. Aí que vai ter a substituição de uma consoante, de um acento, enfim. No estudo das homonímias, encontramos palavras homófonas, ou seja, aquelas que são parecidas na pronúncia, homógrafas, aquelas que são escritas um pouco parecidas, troca apenas uma vogal, uma consoante, e as perfeitas, que elas têm tanto a escrita quanto a pronúncia semelhante. No entanto, elas vão ter significado diferente. Por exemplo, a palavra são. São pode ser um verbo ser e pode ser a pessoa que, digamos, ele está são, ou seja, ele está saudável, ele está bem. Então, pessoal, todas têm significados diferentes, mas podem ser iguais na pronúncia, na grafia ou em ambos os casos. Pessoal, eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários
o que precisa melhorar na aula, beleza? Qual o assunto que vocês querem que eu traga de língua portuguesa? Eu trabalho com língua portuguesa, informática, sou formado em licenciatura da computação, estou me formando em direito. E se vocês quiserem algum assunto da área do direito, professor Elcio, fale sobre direito penal, direito civil, direito processual civil. Graças a Deus a gente tem estudado dia após dia, tem buscado dar o nosso melhor para adquirir conhecimento, para trazer para vocês. O meu tempo é muito corrido, mas o que eu puder estar trazendo para vocês, eu quero entregar para vocês. Certo? Conhecimentos locais de um município aqui do Maranhão também. Nós vamos ter concurso em Trindade do Vale, Igarapé Grande, Lima Campos, cidades do Maranhão, em várias cidades do Brasil inteiro. Conhecimentos pedagógicos, a gente também trabalha com esse assunto. E eu vou querer estar entregando sempre o melhor aqui para vocês, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, quando eu falo de homonímia, diz respeito às palavras que são iguais em sua forma, ou seja, escrita ou sonora, que é a pronúncia, né? Mas que apresentam significados diferentes. Isso aqui eu expliquei para vocês anteriormente. Homônimos perfeitos são aquelas que têm grafia e som iguais, mas significados diferentes. Exemplo, vale. Vale é um substantivo, certo? E vale é a conjugação do verbo valer. Então nós chamamos isso aqui de homônimos perfeitos. Por quê? Porque eu tenho tanto a escrita da palavra vale no significado de substantivo, quanto a palavra vale na conjugação do verbo valer. Elas são idênticas na escrita e na pronúncia. Então nós temos um homônimo perfeito. Agora, homógrafos são aquelas que têm a grafia igual, mas som e significados diferentes. Por exemplo, colher, que é um substantivo do talher, e colher, que é o verbo de recolher, certo? Então, vocês podem analisar que elas têm a grafia idêntica, certo? Mas a pronúncia é diferente, colher e colher, certo? E tem, claro, significado diferente, que essa é a regra da homonímia. E homófonos que tem o som igual, mas a grafia e significados diferentes. Por exemplo, a palavra cheque, com CH. Nós vamos entender que cheque é um documento bancário que nos traz a ordem de pagamento, beleza? E a palavra cheque, que é o com X, que é o cheque do checkmate, da jogada do xadrez. Então, vencemos essa parte de homonímia. Vamos prosseguir no nosso estudo de semântica. Lembrando que essa é uma aula bem mesmo mastigadinha para você que está iniciando aí no seu estudo para concurso público. É uma aula nível fundamental, assim, iniciando nível médio, mas que pega muito candidato de concurso e candidato de vestibular pelo fato de não revisar esse conteúdo ou até mesmo de não ter aprendido na sua educação básica. Então nós vamos martelar que isso cai muito em concurso público. Bora lá. Homônimos, aí nós temos acento, que é o sinal gráfico, certo? E acento com 2 S, lugar onde se assenta. Caçar com C cedilha, que é perseguir a caça. E caçar com 2 S, que é anular. Por exemplo, ocorreu a cassação do mandato, ou seja, ocorreu a anulação do mandato do candidato X. Cela com C, que é o assento dos religiosos, e cela com S, que é o arreio de cavalgadura, a cela do cavalo. Empoçar com C cedilha, que é formar uma poça de água, e empoçar com 2 S, que é dar a posse, ou seja, a prefeita foi empossada, o prefeito foi empossado. Espiar, que é espreitar, e expiar com X, que é sofrer castigo. Jesus Cristo, ele sofreu a expiação, ou seja, ele sofreu o castigo de acordo com o cristianismo. Espiar com X é sofrer castigo. Espiar com S é observar ali, é espreitar escondidinho, tá espiando. Chá com CH é a infusão, certo? É o chá que a gente bebe, chá de eucalipto, chá de boldo, certo? E o chá com X é o título de soberano do Oriente. Essa é nova, eu não sabia. Taxa com CH é o pequeno prego, é a taxinha. E a taxa com X é o imposto que
nem o brasileiro gosta de pagar, certo? É um imposto, é o preço de determinado produto. Vamos lá. Paronímia. Paronímia, pessoal, é o tópico da semântica que analisa quando duas palavras têm estrutura parecida, mas significados diferentes. Isto é, são escritas e ou faladas de maneira muito semelhante, mas não tem relação próxima de significado. Eu quero pedir perdão para vocês que lá no início eu falei da paronímia como diversos significados, mas não é isso. A polissemia, sim, são palavras que elas têm diversos significados. Por exemplo, a gola, a manga, perdão, a manga da camisa, a manga fruta. É uma palavra polissêmica, é uma palavra que tem diversos significados. Paronímia é quando nós temos uma palavra que ela é muito parecida com outra na sua escrita, mas que tem um significado diferente. Mas não tem relação próxima, certo? De um significado para com o outro. Por isso essas palavras parônimas causam muito de dúvidas em alguns falantes. E aí lá naquele tempo da tia, da escola, ela fazia o ditado e vocês... Tia, é com G ou é com J? Por quê? Porque são palavras parônimas, certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. A paronímia é um fenômeno linguístico que ocorre entre palavras que têm um significado parecido. Mas, aliás, tem um significante, perdão, parecido, mas um significado distinto. Pessoal, eu tô com alergia, mas eu vou concluir essa aula aqui com vocês, beleza? Ou seja, palavras que têm uma estrutura escrita e ou sonora, muito semelhante, porém sem qualquer relação de significado. Aí entra aquele fenômenozinho da troca de uma letra, de uma ou de outra letra. Vamos entender esse tema analisando algumas palavras parônimas muito comuns. Aí eu tenho uma lista aqui que eu trouxe para vocês, certo? São palavras parônimas, não necessariamente precisam confundir, como é o caso dos parônimos. Por exemplo, pato e bato. Só mudou o P. Galo e galho. Só acrescentou o H. Martelo e marmelo. Trocamos o M pelo T. Muro e murro. Trocou o quê? Um R por um acrescento de um R na segunda palavra. Então essas são palavras parônimas. Professor Elcio, é comum cair em concurso paronímia? Eu nunca vi. Já fiz aí 15 concursos públicos, aliás 16 que eu fiz agora o TJ do Ceará. Já fiz 16 concursos públicos e sinceramente nunca vi, assim, na minha experiência de concurso, vestibular também já fiz 4, aliás 3, e nunca vi, assim, cair, não, nunca vi. Cai homônimos, cai antônimos, sinônimos, mas parônimos não. Mas isso não nos isenta de aprender, beleza, pessoal? Conhecimento é poder. Vamos lá. Aí nós vamos ter absolver com L, que é inocentar. Absorver, que é sorver, que é incorporar. Cavaleiro com L, sem o H, é o jockey, aquele que monta em cavalos. É o que a gente conhece hoje como vaqueiro, né? E cavalheiro com H é o cortês, é aquele homem polido, certo? Comprimento com O é a medida centímetros, metros, ou seja, a extensão. E cumprimento com U é o que nós chamamos de saudação, de elogio. Descrição com E é a definição, é a explicação, apresentar algo de forma aprofundada. Discrição é você ser reservado, você ser modesto. Emitente, que é aquilo que é elevado, proeminente, distinto, ilustre, nobre. E imitente, que é aquilo que está próximo, imediato e prestes. E aí nós temos soar, que se trata do suor. Aliás, soar que se trata, perdão, do toque do sino, certo? Da emissão do sino, do som do sino. E suar, que se trata do suor, do transpirar, do gotejar. Ratificar é confirmar, ou seja, aprovar, assinar. E retificar, que está relacionado à correção, corrigir, consertar e alinhar. Pessoal, sobre essa parte nós concluímos e agora nós vamos para as diferenças entre paronímia e homonímia, certo, pessoal? Vou tentar diminuir aqui para ficar... Eu vou sumir um pouco para vocês, só para vocês poderem conseguir ler bem aqui, ó. Certo? Diferenças.
Diferença entre paronímia e homonímia. A paronímia se caracteriza pela mera semelhança de escrita e som entre palavras com significados diferentes. A homonímia diz respeito às palavras que são iguais em sua forma, ou seja, essa forma é escrita ou sonora, mas que apresentam significados diferentes. Homônimos perfeitos, já falei, homógrafos e homófonos. Nos homônimos perfeitos, eu já trouxe para vocês. Então, a paronímia é simplesmente a mera semelhança de escrita e som entre palavras com significado diferente. E a homonímia diz palavras que são iguais em sua forma. Elas podem ser iguais na escrita ou no som, certo? Ou perfeitas. Quando são na escrita, nós chamamos de homógrafos. Homógrafos está relacionado com a grafia. Eu já vi isso aqui cair em concurso. Homógrafos está relacionado com a grafia. Homófonos está relacionado com a fala fonética. E homônimos perfeitos, que são palavras que têm tanto a escrita quanto a pronúncia idênticas, mas os significados são diferentes. Então a diferença dos homônimos para os parônimos é que os parônimos eles têm uma mera semelhança na escrita da palavra, são simplesmente semelhantes. Por exemplo, a palavra bato e a palavra pato se parece, não parece? O que é que modifica? No caso da paronímia, o P e o B. Na palavra bato nós temos o B e na pato nós temos o P. Bato é do verbo bater e pato é um substantivo comum que é o nome de um animal. Tranquilo, pessoal? Pessoal, comentem aí, digam o que a gente pode melhorar, que a gente vai buscar dar o nosso melhor dia após dia. Eu vou organizar um cenário aí, a gente vai futuramente, com fé em Deus, tá dando aula num quadro aí pra vocês. Beleza? E dia após dia a gente vai tentando melhorar. A vida é assim, certo? Vamos lá. Diferença. Continuando. A sinonímia, entre a sinonímia e a paronímia. Sinonímia nós sabemos que são palavras com sim, significados iguais. Paronímia nós sabemos que são palavras, aliás, sinonímia, palavras escritas diferentes com significados iguais, sinônimos, bonito, belo, certo? E a paronímia são palavras que se escrevem um pouco parecidas, semelhantes, mas com significados diferentes. Então, agora eu vou ler o que eu acabei de explicar. Como já sabemos, a paronímia se caracteriza por palavras com estrutura semelhante e significados diferentes. A sinonímia, por sua vez, trata de palavras sinônimas, ou seja, aquelas que são diferentes em sua estrutura, mas têm significados semelhantes, podendo ser substituídas uma pela outra dependendo do contexto. Aí nós temos o exemplo de parônimo, eu trouxe aqui para vocês. Livro e litro. Percebam que livro e litro têm uma semelhança? Tem. A diferença deles é só o T e o V, mas tem significados diferentes. E um sinônimo, por exemplo, livro e obra. Dependendo do contexto, se eu falar livro e eu colocar lá na frente, por exemplo, eu digo assim, o lançamento do livro de Machado de Assis em uma região indígena fez o maior sucesso, vírgula. A obra apresenta a cultura nordestina. Só um exemplo. A obra é sinônimo de livro. O escritor da reportagem, ele utilizou obra para resgatar o livro, certo? Para não repetir, na verdade, o livro. Para não ficar tão redundante dentro da sua fala. Ok, pessoal. Tranquilo até aqui. Vamos para frente que atrás vem gente. Bora lá. Ah, muito bem. Chegamos onde eu queria chegar. Questão de prova. Vamos lá. Eu trouxe aqui questão de prova de concurso. E também trouxe questão de vestibular. Quem estuda precisa fazer questão. Quem estuda precisa fazer questões simulado. Errou. Vou ensinar para vocês como é que eu fui aprovado no meu concurso. Eu estudava os assuntos, assistia muita videoaula, errava. Rapaz, por que eu tô errando isso aqui? Aí eu ia aonde? Eu ia lá saber por que eu errei aquela questão. E aí eu fazia o quê? Eu ia caçar meio de corrigir.
Muito bem, corrigia, buscava o meio para corrigir por que eu tinha errado e por que aquela lei era certa e por que aquelas outras 4 alternativas eram erradas. Aí eu ia resgatar o que eu tinha estudado lá. Por meio de quê? Da resolução de questões. Quem não resolve questão não consegue passar em concurso, porque só o conteúdo não vai te ajudar, não. Você tem que resolver questões. E quem quiser responder questões de língua portuguesa, tanto de interpretação, compreensão textual, coesão, coerência, semântica, precisa ler. Leia. Lê bula de remédio, lê notícia de jornal, lê notificação de fontes confiáveis, de estatística, enfim, leia tudo. Por quê, professor Elson? Porque se você ler, você consegue passar aí a criar aquele hábito de resgatar palavras e guardar essas palavras dentro da sua cacholinha. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos para a primeira questão. A palavra é a questão da Unemate, certo? A palavra eminente, presente no enunciado, o eminente ministro renunciou ao cargo, não deve ser confundida com iminente, seu parônimo. Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de parônimo? Aí você vai ter aí, vou te dar aí 40 segundos para você responder enquanto eu tiro um cochilo. Tô brincando. Vamos lá resolver? Vamos resolver, né? A palavra eminente, presente no enunciado, o eminente ministro renunciou ao cargo. Não deve ser confundida com iminente. Ou seja, algo iminente, que é seu parônimo. Tem significado diferente. Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de parônimo? Cozer com S e cozer com Z. Ratificar e retificar. Incipiente e incipiente. Seção com C cedilha e seção com 2 S. Taxar com X e taxar com CH. E aí você marcou o quê? Vamos lá para o gabarito? Letra B. É a única com par de palavras parônimas. As demais alternativas apresentam pares de palavras homófonas, ou seja, com a mesma pronúncia e significado diferente. E aqui, ó, ratificar e retificar. São palavras parônimas. Ah, Elcio, mas eu não lembro o que é mesmo a paronímia. Vamos lá, voltar lá. Aluno meu, é o que? Tem estrutura parecida, mas significado diferente. Ah, mas as outras tem nada. Aqui, ó. Na palavra ratificar e na retificar só muda uma letra. Tranquilo? E nós temos o que? Palavras parônimas. Incipiente e incipiente são palavras homófonas. Ou seja, você fala da mesma forma. Cozer e cozer são palavras homófonas. Certo? Seção e seção, palavras homófonas. Taxar e taxar, palavras homófonas. Você pronuncia ela da mesma forma da outra. Então nós temos aqui o que? Nós temos palavras homófonas, homonímia. E ele quer o que? Em que item a seguir o par de vocábulos é exemplo de parônimo? Ratificar e retificar. Elas têm um pouco de semelhança, mas só que tem significado diferente. Qual é esse pouco de semelhança? Ratificar, retificar. O tificar está nos dois. Só que nós sabemos, quem estuda com o professor Elcio, que elas são parônimas, ou seja, elas apresentam a palavra, a pronúncia parecida, mas com significado diferente. Nas homófonas, nós temos a mesma pronúncia, pessoal, idêntica. Seção, seção, certo? Aqui, ó, as alternativas. Cozer, cozer, incipiente, incipiente, seção, seção, taxar, taxar. Ratificar e retificar são um pouco semelhantes, mas tem uma diferençazinha aí. No que? Numa vogal. Tranquilo? Vamos lá, vamos para frente. Segunda questão.
A palavra tráfico não deve ser confundida com tráfego, seu parônimo. Em qual alternativa o par de vocábulos é exemplo de homônimas homófonas e não parônimas? Então ele quer, aqui na alternativa, o par de vocábulos que é exemplo de homônimas, ou seja, homófonas. Palavras que têm o quê? A mesma pronúncia e não parônimas. Aí vocês vão ter que achar que essa aí tá muito fácil, certo? Vou passar aqui. Quem é aluno do professor Elcio já deve ter respondido. Bora lá? Letra A de amor. As palavras acento e acento são homófonas, pessoal, pois são pronunciadas da mesma forma. Muito bem. Tá aqui um resuminho para vocês. A semântica é o estudo da sinonímia e antonímia. Sinonímia, palavras com o mesmo significado. Antonímia, palavras, expressões, orações com significados distintos. Homonímia é o estudo dos homófonos e dos homógrafos. Homófonos são palavras que são pronunciadas da mesma forma. E homógrafos são palavras que são escritas da mesma forma. Na homonímia, tanto os homófons quanto os homógrafos, quase não sai, né? Tem significados diferentes, beleza? E os perfeitos são aqueles que são escritos de forma idêntica, mas que têm um significado diferente. Nós vimos lá o exemplo da palavra vale. A palavra vale pode ser, dependendo do contexto, vale um substantivo ou vale do verbo valer. E a paronímia são palavras que têm a escrita semelhante, mas que têm o significado diferente. Pessoal, concluímos aqui. Eu trago uma frase de reflexão para você que está estudando. Você só vence amanhã se não desistir hoje. Se eu não tivesse, se eu tivesse, desistido, hoje eu não seria um professor concursado. Hoje eu não estaria na minha faculdade de Direito. Graças a Deus eu não quero trazer louros, me exaltar, mas eu não sou um mau aluno. Eu tenho encontrado um local de destaque dentro da instituição que eu estudo. Já estou estagiando, tenho um cursinho preparatório, tenho alunos que já estão aí quase preparados para serem aprovados em concurso. Então você que me acompanha, você que está estudando para concurso, não desista. Ah, mas eu não quero fazer concurso, eu quero fazer vestibular. Não desista. Ah, mas eu não quero nenhum dos dois, eu quero fazer faculdade. Não desista. Ah, mas eu não quero nada com estudo, eu quero empreender. Você vai precisar estudar pelo menos um pouco sobre o seu empreendimento. Eu só quero te dizer que você não deve desistir. Essa é a minha mensagem para você hoje. Muito obrigado pela oportunidade, por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Aqueles que não desistem alcançam, em nome de Jesus. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Dá teu like, compartilha, se inscreve no canal. O objetivo aqui não é enriquecer com o YouTube, não. O objetivo aqui é ajudar as pessoas a alcançarem os seus sonhos. Um abraço. Que Deus abençoe você e sua família.